A Via Láctea contém centenas de bilhões de estrelas. Observações recentes indicam que planetas são extremamente comuns. Muitos desses mundos orbitam suas estrelas em regiões onde a água líquida pode existir. Isso significa que apenas na nossa galáxia podem existir bilhões de planetas potencialmente habitáveis. Se condições favoráveis para a vida aparecerem com frequência, então civilizações tecnológicas também poderiam surgir em vários lugares. Algumas dessas sociedades talvez tenham começado sua história milhões de anos antes da humanidade. Uma diferença evolutiva desse tamanho permitiria desenvolver tecnologias muito além daquelas que conhecemos atualmente. Uma civilização com esse nível de avanço poderia explorar sistemas estelares vizinhos e espalhar sondas pela galáxia ao longo de milhões de anos. Diante desse cenário, uma expectativa parece inevitável. Algum tipo de evidência deveria existir. Entretanto, quando os astrônomos procuram sinais dessa atividade, encontram algo surpreendente. O universo parece silencioso. Nenhuma transmissão confirmada foi detectada. Estruturas artificiais em escala estelar nunca foram observadas. Também não existe evidência inequívoca de tecnologia alienígena. Esse contraste entre expectativa e realidade levanta uma pergunta intrigante. Se o cosmos possui bilhões de planetas, por que não encontramos outras civilizações? Essa pergunta ficou conhecida como paradoxo de Fermi. Em 1950, o físico italiano Enrico Fermi, vencedor do Prêmio Nobel e um dos cientistas mais influentes da física moderna, participava de uma conversa informal com colegas no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. Durante aquele almoço, os cientistas discutiam temas curiosos que apareciam em jornais e revistas da época, incluindo relatos sobre objetos voadores não identificados e a possibilidade de vida extraterrestre. Enquanto a conversa avançava, Fermi começou a refletir sobre um ponto específico. A nossa galáxia é extremamente antiga e contém um número gigantesco de estrelas. Se civilizações tecnológicas podem surgir em alguns planetas, então algumas delas deveriam ter aparecido muito antes da humanidade. Uma sociedade com milhões de anos de vantagem tecnológica poderia desenvolver métodos eficientes de exploração interestelar. Depois de pensar sobre isso por alguns instantes, Fermi fez uma pergunta simples que se tornaria famosa. Ele perguntou: onde está todo mundo? Essa frase resumiu perfeitamente a contradição que hoje conhecemos como paradoxo de Fermi. Para compreender por que essa questão é tão profunda, precisamos observar a dimensão de nossa galáxia. A Via Láctea possui algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Durante grande parte do século passado, muitos cientistas acreditavam que sistemas planetários fossem raros. Essa percepção mudou quando telescópios começaram a detectar planetas orbitando estrelas distantes. Hoje, milhares de exoplanetas já foram confirmados. Alguns possuem características muito diferentes das encontradas no sistema solar, enquanto outros apresentam propriedades semelhantes às da Terra. Entre esses mundos, existe um grupo particularmente interessante. Eles orbitam suas estrelas dentro da chamada zona habitável. Nessa região, as temperaturas permitem a existência de água líquida na superfície do planeta. A água líquida é considerada um ingrediente essencial para a vida como conhecemos. Quando os cientistas começaram a estimar quantos planetas podem existir apenas na nossa galáxia, surgiu um cenário impressionante. A Via Láctea pode conter centenas de bilhões de mundos. Mesmo que apenas uma pequena fração desses planetas desenvolva vida, ainda assim seria razoável imaginar que diversas sociedades inteligentes poderiam aparecer ao longo da história galáctica. Esse raciocínio leva naturalmente a outra questão. Se civilizações tecnológicas realmente surgem em diferentes partes da galáxia, por que não encontramos evidências delas? A galáxia possui cerca de 13 bilhões de anos de idade. A civilização humana tecnológica, por outro lado, existe há apenas alguns milhares de anos. Essa diferença temporal cria uma possibilidade intrigante. Uma sociedade que tivesse surgido apenas 1 milhão de anos antes da humanidade teria uma vantagem tecnológica gigantesca. Com esse tempo adicional de desenvolvimento, seria plausível imaginar tecnologias capazes de explorar sistemas estelares vizinhos, mesmo sem recorrer a conceitos extremamente especulativos. Existe um método plausível para expandir presença pela galáxia. Uma sociedade avançada poderia enviar sondas automatizadas para estrelas próximas. Essas sondas utilizariam recursos de asteroides ou planetas para construir novas sondas e continuar o processo de expansão.
Esse conceito é conhecido como sondas autorreplicantes. Modelos teóricos indicam que um processo desse tipo poderia espalhar sondas por toda a Via Láctea em alguns milhões de anos. Quando consideramos a escala temporal do universo, alguns milhões de anos representam apenas um breve momento. Se qualquer civilização tivesse iniciado esse processo no passado distante, sinais dessa expansão poderiam estar presentes em diferentes regiões da galáxia. Mesmo assim, nenhuma evidência desse tipo foi encontrada. Esse contraste entre expectativa e observação forma o núcleo do paradoxo de Fermi. Esse silêncio cósmico levanta uma questão importante. Talvez civilizações tecnológicas sejam muito raras. Outra possibilidade considera que inteligência avançada seja um evento incomum na evolução da vida. Existe ainda a hipótese de que civilizações existam, mas as distâncias entre estrelas tornem o contato extremamente difícil. Essas explicações parecem plausíveis. No entanto, cada uma delas levanta novos problemas. Se civilizações surgem ocasionalmente ao longo de bilhões de anos, algumas deveriam ser muito mais antigas que a nossa. Uma sociedade com milhões de anos de vantagem tecnológica poderia desenvolver métodos eficientes de exploração interestelar. Neste caso, vestígios dessa expansão deveriam ser detectáveis. O fato de não observarmos esses sinais torna o paradoxo ainda mais intrigante. Entre as explicações propostas para resolver esse mistério, existe uma ideia particularmente perturbadora. Essa hipótese é conhecida como grande filtro. O conceito sugere que existe algum obstáculo extremamente difícil no caminho, que leva da matéria inanimada até uma civilização tecnológica avançada. Esse obstáculo pode aparecer em diferentes etapas da evolução. Uma possibilidade envolve o surgimento da própria vida. Outra hipótese considera o desenvolvimento de organismos complexos. Também existe a chance de que inteligência tecnológica seja um evento raro na história evolutiva de um planeta. Existe ainda um cenário mais preocupante. O filtro pode aparecer apenas quando uma civilização alcança determinado nível de desenvolvimento científico. Nesse estágio, novas tecnologias poderiam trazer riscos existenciais significativos. Armas extremamente poderosas, colapsos ambientais ou experimentos perigosos poderiam ameaçar a sobrevivência de uma sociedade avançada. Caso muitas civilizações enfrentem esse tipo de desafio e não consigam superá-lo, a maioria delas poderiam desaparecer antes de explorar a galáxia. Nesse cenário, o silêncio do universo deixaria de ser um mistério. Ele seria apenas uma consequência natural da evolução tecnológica. O paradoxo de Fermi continua sendo uma das questões mais intrigantes da ciência moderna. A galáxia contém bilhões de estrelas e uma quantidade gigantesca de planetas. A vida surgiu relativamente cedo na história da Terra. Inteligência tecnológica também demonstrou ser possível. Mesmo assim, nenhuma evidência clara de outras civilizações foi encontrada até hoje. Isso significa que algo importante ainda não entendemos sobre a evolução da vida no universo. Uma possível explicação envolve o conceito conhecido como grande filtro. Se essa hipótese estiver correta, muitas civilizações podem desaparecer antes de alcançar a capacidade de explorar o espaço interestelar. Essa possibilidade levanta uma pergunta inquietante. Será que a humanidade já superou esse obstáculo ou ele ainda está à nossa frente? Essa é exatamente a questão que vamos explorar no próximo vídeo.